Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, dia 25 de janeiro, nós celebramos na igreja uma festa muito bonita e importante, que é a conversão do apóstolo São Paulo. Falando um pouquinho da história de São Paulo, nós lembramos, Paulo, que era perseguidor da igreja, estava vivendo uma vida ali da qual queria, com a perseguição que fazia, ia destruindo as coisas da igreja, no sentido de que não era a favor daquilo que o Senhor deixou para viver e ser. Mas Deus, Ele tocou profundamente no coração do apóstolo Paulo, e ele, Paulo, sendo tocado profundamente pela graça divina e abraçando em sua vida a verdade de Cristo, ele tornou-se o grande missionário apóstolo ali do Senhor. Então a conversão de São Paulo ensina para nós que para Deus nada é impossível. Naquela época, ninguém imaginava que a pessoa de Paulo iria ter essa grande transformação de perseguidor passar a ser o grande apóstolo. Então por isso que lembramos aí de não estar nunca julgando ninguém, achando que alguém às vezes já está perdido, tal, porque para Deus nada é impossível. Quando Deus quer, e a pessoa também em si ela quer, como quis Paulo, deixou ser tocado profundamente pelo Senhor, Deus então mostrou para ele e deu para ele a graça de ser o grande apóstolo missionário ali do Senhor. E aí, como nós conhecemos a história do apóstolo São Paulo, as grandes caminhadas que ele fez, os grandes lugares que percorreu, na Bíblia temos vários livros ali que ele deixou escrito, enfim. Então o apóstolo São Paulo, a conversão dele que celebramos hoje, é para dar para nós sempre coragem e ânimo para nós vivermos e levar uma vida sempre com grande cuidado, saber que tudo cabe a Deus. Então, eu não devo julgar ninguém, mas eu devo cuidar da minha vida, da minha forma de viver, de ser, e não ficar fazendo, às vezes, falando algo que não convém, porque de uma hora para outra Deus pode mudar aquilo que eu imagino que ficaria daquela forma, como era o povo na época. Imaginava que Paulo iria morrer como perseguidor da igreja, mas não. Paulo depois morre ali, tendo a morte difícil, porque por ser grande apóstolo, foi então depois ele odiado, perseguido pelos que eram contra a igreja, e ele, São Paulo, permanece firme e deixou seu grande testemunhos em todas as cartas que ele escreveu. E aí a igreja ensina para nós então sermos sempre perseverantes e pedir a Deus a conversão para quem precisa, para nós mesmos também. Muitas vezes precisamos nos converter, melhorar a cada dia. Então pedimos a graça de Deus e a intercessão de São Paulo que nos ajude a sermos cada dia mais pessoas melhores, cristãos de bem, para colaborar com o projeto, com as coisas de Deus. E o Evangelho de hoje, então, para nós compreendermos o Evangelho de hoje, falando um pouquinho então da história da conversão de São Paulo, o Evangelho de hoje ele vem trazendo ali, narrando aonde Jesus ele dá autoridade para os seus discípulos para ir para o mundo inteiro e proclamar o Evangelho a toda criatura. Portanto, é o final do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Jesus ali chama os 11 discípulos. E aí é importante nós lembrarmos, por que 11 discípulos? Porque como é o final do Evangelho de São Marcos, lá 11 discípulos, porque lembramos a traição de Judas com a pessoa de Jesus. Então nesse momento, eles estavam em 11 discípulos, não eram 12. Somente depois lá, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26,
é que nós vamos ver então Matias, que vai substituir a pessoa de Judas, e aí então completará o grupo com os 12 discípulos. Por isso que aqui no Evangelho está ali 11, devido então à traição de Judas. E esses 11 então Jesus chama, dá autoridade para eles, porque Jesus já sabia que estava próximo de terminar a sua missão terrena e subir para o Pai, como nós celebramos a festa lá da Ascensão do Senhor, depois do tempo pascal. É o momento em que o Senhor vai para o Pai e confia toda a missão a seus discípulos e confia a todos nós hoje como seus seguidores, que devemos também ser seus discípulos e missionários com amor e com carinho. E aí Jesus dá para eles poder e autoridade, que é a fazer aquilo que o mestre fazia: curar, dar a palavra de bem, de ajudar, ter ali consigo a firmeza para ser perseverante, não temer a nada. E aí Jesus fala para eles em termos aí dos povos, dizendo: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Que significa: vocês, discípulos, vão fazendo a sua missão, quem crer e for aí batizado vai ser salvo, mas quem não crer, quem não quiser seguir aí aquilo que vocês falam e vão fazer como missão, então a própria pessoa então será responsável depois pelos seus atos. Então Jesus deixa bem claro para os discípulos, dando autoridade para eles poderem curar e ajudar o povo, para que pudessem então viver fielmente com amor e com carinho, para tudo caminhar bem com a graça e a bênção de Deus. E aí mostrou-lhes então que a pessoa dele, Jesus Cristo, dá autoridade para os seus discípulos, e aí é preciso que todo o povo caminhe com eles, como caminharam já antes com o Senhor, mas o Senhor, terminando a missão aqui, ele sobe para o Pai, e depois da sua ressurreição, então, indo para o Pai, confia a missão para seus discípulos, e é onde eles podem agir com autoridade e são enviados então para o mundo inteiro. Então Jesus envia eles para o mundo inteiro, que é para que ninguém fique de fora. Então Deus, ele sempre cuida de todo o seu rebanho. Então por isso que o Senhor diz: ide para o mundo inteiro, não somente para um lugar, para um povoado, mas para o mundo inteiro. Então Deus sempre está atento, cuidando de todo o seu rebanho. Então nós com certeza aí temos sempre alguém na nossa frente aí que nos ensina, nos orienta aí com os ensinamentos do Senhor. Temos à frente o Santo Padre, o Papa Francisco, aí depois os cardeais, arcebispos, bispos, padres, diáconos, religiosos, enfim. O Senhor sempre chama mais operários para sua messe e dando então capacidade e dons para que sejam no mundo uma luz e possam proclamar o Evangelho a toda criatura, para que todos então cheguem à salvação, à vida eterna. E aí feliz então de todos os que sempre caminham com a Igreja Católica Apostólica Romana, sendo fiel e perseverante, crendo para ser salvo. E aí, como Jesus fala bem claro no Evangelho, feliz então de quem crer, porque será salvo, mas aqueles que não crer, que não quiserem seguir fielmente as coisas de Deus, então serão esses condenados, mas eles mesmos é que se condenarão por não serem fiel para com Deus. Então, assim Jesus dá para os discípulos autoridade e continua sempre a chamar mais operários para sua messe e nos ajudando a viver com fé e perseverança para sermos seus discípulos e missionários todos os dias com amor e com carinho. E aí, hoje então, celebrando a conversão de São Paulo, que ele, como grande apóstolo, que levou isso muito a sério, o chamado de Deus na sua conversão,
e levou com grande seriedade, conseguiu transformar ali da sua pessoa inteiramente, deixar ser transformado por Deus, não deixando então que nada viesse depois a fazer conforme ele queria, Paulo, mas conforme Deus queria e tinha para ele. Então o apóstolo São Paulo é o grande ensinamento para nós, para que sejamos sempre então disponível para trabalhar em prol do reino de Deus. Que assim o Senhor nos dê sempre sabedoria, bom discernimento e nos ajude a sempre estarmos caminhando com grande carinho, amor, trabalhando em prol do reino de Deus, ajudando a todos a conhecer melhor e buscar o caminho de conversão ao momento que precisa, para poder então chegar à vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Paulo, que celebramos hoje a sua conversão, Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.